nós vamos começar uma dinâmica de um julgamento com 2 representantes da violência urbana. Boa noite a todos. Eu sou uma manifestante que participou das manifestações de junho e foi condenada a 5 anos por vandalismo. Boa noite. Eu sou advogada de acusação. Considero a réu aqui presente culpada. Segundo o artigo 163 da Constituição Brasileira de 1988, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, seja pública ou privada, é crime e está sujeito a penalidades. Além disso, o Brasil reduziu muito a desigualdade social nos últimos anos e tem pleno emprego. Como explicar como isso não determina por parte da população? Se a grande maioria dos protestos populares carrega uma bandeira pacificadora, por que tantos protestos acabam em saques e depredações? A intervenção do Estado em tais situações é zelar pela segurança e proteção dos manifestantes. Por isso, a ação da polícia legitima seu papel de protetor populacional. Boa noite, eu sou advogada de defesa e considero o réu inocente. Segundo o artigo 220 da Constituição Brasileira de 88, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E o parágrafo 2º diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. No caso, a réu ela não foi pega em flagrante, como os policiais colocaram. O que dá a entender que foi uma possível simulação dos policiais para incriminá-lo. Além do que, como a acusação diz, hoje as manifestações elas lutam por coisas gerais. Não é uma coisa pontual, não são os 20 centavos, são direitos. E ela estava ali lutando pelo direito dela, principalmente em manifestar também, além dos direitos que o Estado não tem subsidiado à sociedade. Na questão do vandalismo e da violência, isso acontece na sociedade como um todo. É claro que a manifestação em si, ela tenta abafar isso ou tenta controlar de certa forma, mas a proporção que tomou, não tem como você ter controle de tudo. E nas reivindicações, o movimento social tenta controlar, e o que acontece às vezes, na questão do vandalismo, é que a mídia muitas vezes coloca o manifestante como vândalo para deslegitimizar o que ele está fazendo, esquecendo assim o foco, que são as manifestações e a luta pelo direito. Boa noite, eu sou Sandra e sinto vítima pela negligência do Estado, não tive oportunidade de julgamento. Aliás, fui vítima pela ação das próprias polícias militar, fui vítima da justiça, da própria ação da polícia militar. Eu sou advogada de acusação, continuo acusando o santo como negligente. As políticas públicas oferecidas pelo Estado são destinadas a todos os cidadãos e não a um grupo específico. Dessa forma, o réu aqui presente não pode, como princípio, não pode culpar o Estado por negligência ou falta de oportunidades. Visto que, tornando o princípio o caso em questão do Sr. Santo, o Estado em nenhum momento teve ciência do ocorrido. Como intervir em uma problemática quando nem sequer sabe de sua existência? O fato é, o Estado, a todo momento, foi tido como culpado, como negligente na criação, na estruturação do desenvolvimento da criação do Estado, pela falta de oportunidades. Mas a questão é, nesse fato isoladamente, se ele não tinha nem pais, se ele não tinha nem avós, não tinha família que cuidasse dele, como o Estado tomaria ciência do caso dele específico? Como que alguém poderia descobrir ou poderia saber que o pai e a mãe dele havia sido degolado? Que ele não tinha para onde ir. Aí, a função do Estado fica limitada pela falta de informações. O Estado em nenhum momento tem. E ainda que, de alguma forma, fosse aqui reafirmada a negligência na estruturação da dívida em questão, no presente momento, está em vigor um programa destinado a pessoas em situação de rua, onde estes recebem uma vaga para cursar cursos técnico-profissionalizantes e já encaminhá-las para o emprego na área. Este é apenas um dos exemplos de tantas outras políticas que poderiam beneficiar uma
não pode ser tido como um meio de sobrevivência. A criminalidade e a marginalidade foi uma opção. Optar em matar a Geisa, optar por assaltar, optar por roubar para sobreviver, foi uma escolha dele. Então isso não pode partir como uma negligência do Estado. Isso deve ser pontuado como uma falta dele de ter ido em busca de seus direitos. Continuando ainda nessa defesa, no momento em que ocorria o sequestro do ônibus 174, o órgão responsável pela segurança pública nacional orientou o comandante-chefe daquele esquadrão policial em não atirasse no sequestrador. Sendo assim, a decisão tomada foi contrária à ordem dada, ou seja, o papel do Estado como órgão nacional não era para atirar. Não era para atirar no santo, não era para colocar em risco a vida dos passageiros do ônibus. No entanto, como a morte do santo e a morte da Geisa, a decisão que foi tomada foi contrária à ordem que foi dada do Estado. Contudo, o Estado se posiciona a favor da ação da polícia, já que seu código de conduta prevê que qualquer ação deve ser tomada de resguardar a salvo o maior número de vidas possíveis. Nesse caso, o réu aqui presente representava risco de morte aos demais passageiros da condução coletiva. Sendo assim, ainda que seja uma perda lamentável a morte do santo, deve-se ressaltar que os tiros que assassinaram Geisa foram disparados pelo acusado. Então, ainda que a ação da polícia tenha sido contrária à ordem vinda dos órgãos de polícia, dos órgãos responsáveis, ainda assim o Estado se posiciona a favor da ação da polícia, porque a posição da polícia sempre no seu código de conduta é zelar pelo máximo de vidas possíveis. O Sandro ali representava assim uma ameaça à vida delas, era um risco de morte. Então, lamentavelmente ele teve de morrer, mas a questão é quantas vidas foram salvas com a morte dele.